Boa noite, gente. Hoje eu não deixei vocês na mão, não. Ontem foi. Não deu certo ontem. Vou esperar um pouquinho, só o Instagram avisar. E vou avisando vocês já. Vamos para uns avisos aí. A live que era para acontecer ontem, ela vai acontecer no domingo, tá? Vocês não vão ficar prejudicados. Eu conversei com as meninas, a gente remanejou aí tudo. Então, a Mônica, que era a nossa convidada de ontem, ela vai estar com a gente no domingo, tá? Então, a programação vai continuar a mesma, né? Só vai mudar o dia. Então, hoje nós temos a Maria Cecília, né? Amanhã nós temos a Melissa, que inclusive está aqui na live. Amanhã nós temos a Melissa. Para quem não sabe, a Melissa é a parteira que atende os meus partos. Então, amanhã nós teremos a primeira vez que eu vou fazer live com ela. Nunca fiz live com ela, gente. Hoje nós temos Maria Cecília, amanhã a Melissa. No domingo nós teremos a Mônica. E na segunda teremos uma convidada surprise. Eu quero que todas vocês estejam bem atentas para a live, né? Para todas essas, vão ser muito enriquecedoras. E para a live surpresa aí de segunda-feira. A gente ia terminar no domingo, agora a gente vai terminar na segunda, por causa que ontem eu fiquei sem conexão e estava lá no seminário, não deu para poder fazer a live, certo? Deixa eu ver, será que a Maria Cecília já está na área aí? Já vou colocar ela para live aí. Não é, Diana? Você não pode me esquecer não, Diana. Você tem que ativar aí o negócio, o cronômetro aí. Deixa eu ver aqui. Convidar ela. Estou chamando a Maria Cecília. Vamos ver se vai dar certo. Cadê ela? Vou te mandar. Enviei novamente. Maria Cecília, já enviei 2 vezes. Se não der certo, aí você envia para mim o convite, tá? Tá dizendo que você não está conseguindo participar. Pode ser que a sua conexão de internet esteja ruim, não? E aí você tem que colocar o 4G. E aqui é assim. Pelo menos aqui comigo é assim. Quando não funciona pelo Wi-Fi, eu coloco o 4G e aí vai. A minha conexão tá boa, gente? Enviei de novo aí para Cecília. Para quem perguntou aí se é possível ter parto normal. Ah, agora conseguiu! Conseguimos. Ai, que ótimo. Deixa eu afastar aqui para ver você direitinho. Oi, Maria Cecília, muito boa Oi, noite. Muito boa obrigada por noite. ter aceitado fazer essa live conosco. Você sabe que eu fiquei muito feliz, né, quando você me contou aí pelo direct que tinha conseguido aí ter o seu parto normal depois de 3 cesarianas. Então, como tá fresco, tem quanto tempo, Maria Cecília? Uma semana.
Eu gosto é dessas. Uma Eu gosto é, semaninha. eu gosto é dessas, que uma semana a ocitocina ainda tá trincando ainda na veia, né? Ainda tá assim, ó, o que que É foi verdade. aquilo, né? É Então, verdade. assim, mas antes de você contar um pouco do momento, né, esplendoroso, aí nós vamos passar aí por toda a sua história obstétrica, vamos dizer assim, vamos dizer, todos os partos, né? Parto de cada filho. Primeiro eu queria que você se apresentasse antes de tudo, falasse o nome das crianças, né? Quantos filhos, para o pessoal aí saber com quem a gente vai conhecer hoje. Tá bem. Tá me escutando bem? Sim, sim, muito bem. Então, para quem não me conhece, meu nome é Maria Cecília. Eu tenho 31 anos. Sou casada com o Rafael há 10 anos. Temos 4 filhos, 3 meninos e uma menina. É o Arthur, de 8 anos, Nicolas, de Uhum. 5. O Henrique vai fazer 3 agora em agosto, tá com 2 anos e pouquinho. E a Maria Alice, uma semana. Maria Alice, uma semana. Então vamos lá. Você engravidou a sua primeira vez com qual idade, Maria Cecília? Eu acho que eu tinha uns 20, quase 23. Vinte e Foi. três anos. Casei em 2010 e eu fiquei grávida em 2012. 2012. Em 2012, pelo que eu me lembro, eu estava grávida do meu segundo filho. Naquela época não era tão divulgado ainda a questão do parto humanizado, o Não, respeito ao nada. parto, ainda Nada, era nada. muito, tava começando a engrenar, estava começando a engrenar. Eu lembro que naquela época eu ainda cheguei na casa de parto aqui, lá no DF, né, para ver como é que era tudo, mas a coisa ainda estava caminhando a passos muito lentos, né? É. Então, como é que foi assim? Primeira gestação, foi tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Fiz um acompanhamento com um médico que sempre me acompanhou, só que eu sempre fiz pelo particular. E aí Uhum, a gente fez um plano de saúde, ele continuou me atendendo, só que aí daí eu fiquei grávida e o plano não ia cobrir o parto com ele por conta de carência, né? A gente fez as contas e ele falou, ó, eu acho que não vai dar tempo, né? E o meu marido, ele uhum, é militar, né? E ele falou assim, você vai ser no Hospital do Exército, já trabalhei lá é tranquilo, é hospital amigo da criança, e aí você vai conseguir ter parto normal lá. Ele, assim, ele até que era cesarista, mas ele, nos primeiros partos, ele fazia um parto normal. Ele deixava a uhum, mulher esperar e tudo. E então, assim, uhum, foi uma gestação super tranquila. O Arthur foi uma criança muito esperada, né? O primeiro filho. E foi tudo muito bem. Quando chegou no uhum. final da gestação, lá para as 30, quase 38 semanas, eu fui na minha última consulta com o meu médico e ele falou assim, Cecília, a sua ultra tá dando que você tá com pouca bolsa de líquido amniótico, né? Tinha pouco e pouco líquido. Pouco Ele líquido. fez todo um Uhum, relatório, tirou xerox do prontuário dele, do todo o acompanhamento que ele fez durante a gestação. Ele falou assim: amanhã você vai lá na emergência da maternidade do Exército e pede para poder fazer uma ultra, ver como é que tá, porque eu acho que tá na hora, né? Eu comecei a ter contração naquele dia e aí eu fui. No sábado eu fui lá com o Rafa no hospital. uhum, Chegando lá, a médica simplesmente falou assim: não, tá tudo bem, nem me examinou, não me mediu pressão, nada. Tipo assim, viu que eu tava bem, falou assim: não, você vem segunda-feira para sua primeira consulta, né, aqui dentro do hospital e vida que segue. Eu falei: tá bom, né? Eles sabem o que estão fazendo. Mas alguma coisa me dizia que, sabe, o meu coração já tava meio aperreado. E uhum, aí, quando foi na segunda-feira, nós fomos para consulta. E chegou lá o médico que me atendeu, era o responsável da obstetrícia, ele era o coordenador. E ele olhou assim, ele falou, vou começar a te examinar e tudo. Aí começou a medir pressão, a pressão já estava um pouco alta. Ele falou assim, vamos fazer o cardiotoco, porque
eu estava com 38 semanas e 2 dias naquela segunda-feira. E ele me examinou, fiz o cardiotoque e o batimento cardíaco do Arthur estava estável, não dava picos. Então ele falou, ele não me assustou em hora nenhuma. Ele só falou assim: seu bebê está pronto para nascer, só que você não vai poder ter parto normal. Eu vou ter que fazer um parto, uma cesárea. Mas eu tava assim, né? Primeiro, eu falei assim: não, vai ser do jeito que tiver que ser, vai ser cesárea. E aí eu tive o Arthur, minto, né? Deixa eu voltar. E aí fomos para a sala de parto. Só que o centro cirúrgico que eu fui não era da maternidade. Estava em obra no dia que eu fui lá. Só tinha uma que já tinha acabado de ser usada e não ia dar tempo de limpar para eu poder. Tipo assim, foi meio que foi uma cesárea de emergência porque eles não sabiam da gravidade, do quanto tempo eu estava assim. E aí, quando a gente chegou, o Rafael começou a tirar relógio, né? Tirar as coisas achando que ia entrar. E aí ele falou assim: não, seu marido não vai poder entrar. Aí eu falei assim: mas como que ele não vai poder entrar? Eu vou ficar sozinha? Ele falou assim: não, é porque a gente vai estar na sala, no outro ambiente, não vai ser aqui na maternidade, a gente vai ter que ir pro outro prédio, não sei o que. Aí eu já comecei a ficar nervosa, chorar. E eu falei assim: mas está na mão de Deus, né? Vamos e o que tiver que ser, será. Cheguei lá no centro cirúrgico, as médicas muito frias, né? Não fizeram meu acompanhamento, só perguntaram meu nome, qual ia ser o nome do bebê. Falei que era Arthur. Veio anestesista, aplicou anestesia, também muito frio, não falou nada. Assim, eu falei assim: gente, será que isso aqui é normal? Eu não estava me sentindo bem. E aí, depois da anestesia, eu comecei a ter uma reação. Eu comecei a ter tremor. Muito, muito, mas era incontrolável. Era incontrolável. E acabou que eles me amarraram. E eu tava sozinha. E eu fiquei ali amarrada. Amarraram meus braços e amarraram minhas pernas. E aí, já não bastasse isso, quando elas me abriram, né? O anestesista, ele era magrinho, tadinho. E elas falaram assim: vai ter que subir em cima dela. E aí ele subiu. Mas não adiantou. E aí tinha uma enfermeira que estava acompanhando o parto. E ela era meio gordinha. E aí foi ela que subiu em cima de mim, né? Para fazer aquela tal da manobra lá. E foi horrível aquela sensação de eu estar achando que estava tendo um parto e eu não sei nem o que estava acontecendo. Eles só estavam tirando meu filho da minha barriga. E ela subiu em cima de mim, ficou pressionando nela. É uma manobra que, para quem não sabe, não é abominável, né? Não deveria Ela ser usada. é uma violência obstétrica, né? E quando ela subiu em cima de mim, eu senti muita dor, porque ela veio bem nas minhas costelas mesmo. E enfim, o Arthur nasceu, né? Saiu da barriga. E não veio pro meu colo, ela só ergueu, mostrou e foi lá pro bercinho, para limpar, para pediatra fazer os testes. E depois a enfermeira só veio, trouxe, botou no meu rosto e levou pro berçário. Eu não pude nem segurar o meu filho, porque eu tava toda amarrada, ela me tremendo muito, eu achei que eu ia morrer. E fui pro quarto, né? Depois perguntei se estava tudo bem com ele, né? Porque ele foi pro berçário, mas depois realmente ele ficou o tempo todo dentro do quarto. Aí lá consegui amamentar, né? Mas já tinha passado toda aquela. Então, assim, a minha emoção mesmo de ver o meu filho
do nascimento foi dentro do quarto, depois de toda aquela confusão que eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E depois que eu fiquei sabendo, no outro dia, o médico, já que eu estava bem, tinha tomado banho, aí ele veio conversar comigo falando sobre essa questão, que ele estava em sofrimento fetal por conta dos batimentos cardíacos dele. Entendi. E assim, o puerpério não deve ter sido fácil, né, Maria Cecília? Nossa, é horrível, gente. Mãe de primeira viagem, passar por um parto assim, já dá Foi aquela. muito. A cicatriz, assim, a dor da cicatriz foi, para mim foi muito chata. A dor, eu fiquei com a costela toda roxa, né? Porque ela fez muita pressão, subiu em cima de mim. Então aquilo ali ficou martelando, martelando, né? É Uhum, muito ruim. Muito ruim. Não dei uhum, primeiro banho no meu filho, não conseguia abaixar para dar um banho. Então, assim, foi muito difícil. uhum. E quanto tempo depois do Arthur que você engravidou do segundo filho? O Arthur tinha quase 2 anos. Quase 2 anos. A gente já queria, né, ter um próximo do outro. E aí eu esqueci de falar um detalhe, né? Porque tanto da gestação anterior quanto dessa gestação, eu fazia uso do anticoncepcional. Eu usava Uhum, anticoncepcional. uhum, E uhum, aí, quando eu tive o Arthur, tomei o remédio lá que o médico passa. E aí, quando a gente quis engravidar, eu cortei. Então, assim, eu achava, já tenho um filho, vai ser moleza, né? Vai engravidar de rapidinho. novo. Nada. Eu acho que passei vários ciclos aí para o meu corpo voltar ao normal para poder, Uhum, de fato, conseguir. E daí, fiquei grávida do Nicolas, mas junto com a gravidez, eu estava recebendo um diagnóstico de autismo do Arthur. uhum, A gente queria muito, né, um segundo filho, mas a gente, ao mesmo tempo, estava investigando o porquê de tanto atraso no Arthur, né? E aí eu recebi o diagnóstico, tanto que eu tenho até só queria falar um pouquinho, eu até vi hoje uma postagem, não lembro como é que foi a pergunta, falando sobre alguma coisa de questão de atraso, e eu queria alertar para quem está assistindo que um atraso de desenvolvimento, independente de ser fala, né, a comunicação, um atraso no desenvolvimento da criança, se ela não tem um padrão, né, que a gente geralmente segue numa caderneta, ou o pediatra está ali avaliando, tem que ser investigado por um profissional especializado. Porque foi assim que eu consegui o diagnóstico. Porque a uhum, pediatra nunca tinha tido contato com o autista e a gente foi meio que levando. Então, assim, meio que demorou, né? Apesar de ter sido com 2 anos o diagnóstico, ainda foi um pouco tarde porque a gente já estava suspeitando e procurando, né, especialistas, né? uhum. Mas foi nesse meio que nesse bololô de não saber nada sobre autismo, de ver muita informação errada, né, na internet. Não, não é que nem agora que a gente tem tantas mães aí na internet, a gente vê na televisão. Não tinha isso antes. Então eu fiquei Uhum. assim, meu Deus, grávida. O que eu fiz, meu Deus do céu? Eu fiquei doida, esqueci que eu tava grávida. Esqueci. Falei, gente, não dá. E daí a gente, né, seguiu a gestação, tranquila, né? Uhum. Tranquila, de muita Uhum. terapia, levando para terapia, indo para lá, indo para cá, indo para médico. E no meio do caminho, meu marido, que é militar, recebeu uma missão para ir para o Peru. Nunca havia sido, nunca tinha sido transferido e me saiu uma missão dessa. Só que assim, a missão saiu justo numa semana que a gente tinha conseguido ter uma terapia, né, que a gente fazia, que só do particular. Não tinha plano de Uhum. saúde, já nada, tinha que ser no dinheiro. E aí Uhum. eu falei assim, é agora, é isso aí, e vambora.
porque a gente sabia que a gente não ia conseguir, que eu não ia conseguir ir com ele, que ele ia ter que ficar Uhum. um ano lá sozinho. Uhum. E aí, essa missão era no final do ano que ele ia, no final de, deixa eu ver que eu anotei aqui, de 2015, né? Ele tinha que ir para novembro e o Nicolas estava programado para nascer em dezembro. O médico, Nossa. o médico que me atendeu foi o mesmo. Só que Uhum. assim, ele podia ter me orientado, né? Eu tava muito sensível, eu tava, né, focando muito no Arthur para tentar não ficar pensando que o meu marido não ia estar ali. Voltei a morar na casa dos meus pais para não ter que ficar sozinha no apartamento. A gente morava no apartamento. Uhum. E em novembro ele foi pro Peru. E aí eu fiquei aqui com o Arthur, grávida, quase parindo. E o médico falou, Cília, se o Rafa puder vir, vamos marcar cesárea. Vamos marcar, porque, poxa, ele vai vir, vai ver o parto. Eu fiquei assim, pô, caramba, né? Na minha ideia, eu falei, pô, vou ter meu marido aqui pelo menos alguns dias, né? E realmente o exército concedia um período para poder vir. Mas assim, assim que passou, eu falei assim, gente, foi a pior escolha que a gente teve. Eu podia ter esperado para tentar o normal, porque eu estava sozinha. Como é que eu ia ficar ali operada e tendo que cuidar de duas crianças e uma que, poxa, me exigia demais. Então, assim, ele não ligou, não se colocou no meu lugar, né? Como paciente Uhum. dele. E daí eu fui para mais uma cesárea e dessa vez agendada, né? Foi a coisa mais Uhum. estranha que eu fiz. Muito estranho. Você saber o dia, sei lá. Eu, particularmente, eu achei estranho. Não gostei. E foi para mais uma cesárea. O Rafael conseguiu vir, assistir o parto. Não tive essa questão da violência obstétrica, foi mais tranquilo, né? Mas mesmo Uhum. assim, ainda senti. Só abriu minha barriga, né? Botou meu filho ali para fora. E também não tive contato pele a pele. O Rafael também não pegou o Nicolas. Colocou ele lá, não sei o que. Tive o mesmo tremores, mesmo eu avisando que eu tive a reação, não adiantou nada. Mas eu não fiquei amarrada, né? O Rafael ficou ali do Uhum. meu lado, me segurando e tudo. Mas também não tive contato nenhum. Só quando a gente foi pro quarto que, né, pude pegar, ele ficou ali comigo. Mas, apesar de não ter acontecido nada na sala de parto, aconteceu uma coisa no berçário. Uhum. Porque o Nicolas, ele nasceu e chorava, ele devia estar morrendo de fome. Ele chorava, 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 chorava. E aí as enfermeiras no berçário deram fórmula. Nossa. Deram fórmula. Ele não foi, a primeira coisa que ele botou na boca dele não foi meu leite materno. Foi fórmula. E daí, quando ele foi pro quarto, eu, né, já tá ali preparada ali, né, deitada, né, aquela posição horrível para dar para amamentar. Uhum. E, não, mãezinha, ele tava chorando muito. A gente deu uma fórmula para ele vai ficar quietinho. Isso é bom que você descansa, né? Falei, gente, da onde? Que pediatra? Quem que foi? O Rafael fez mal eu lá no berçário, porque a gente sabia da importância de amamentar logo, né? Tanto que eu fui Uhum. embora do hospital só com colostro, do Arthur não. Do Arthur eu fui até quase doando leite. Do Nicolas não. Do Nicolas eu ainda demorou um tempo, eu fiquei até preocupada. Porque eu não tive esse estímulo, né, dele amamentar logo nas primeiras horas. E, caramba, o meu filho não pegou no meu peito, sabe? Não ficou ali comigo. Ele já chegou, a Uhum. gente até pegou, mas não teve um contato, sabe? Foi muito, muito estranho. Horrível isso, saber que o bebê acabou de sair da barriga e já dá um leite Sem industrial para ele, necessidade. Se eu né? Sem. tivesse desmaiada, morta, sei lá, tudo bem, mas caramba. Uhum. E aí o puerpério, o segundo puerpério, como foi? Cuidando do Arthur e o Eu acho que ainda Nicolas foi mais ali. difícil. Foi Ainda foi mais mais difícil que o difícil. primeiro. Muito mais. Foi mais dolorido emocionalmente, né? Apesar de ter sido ruim também a dor, né? De novo ter cortado no mesmo lugar. Nossa, foi muito ruim. Uns 5 dias o Rafael teve que ir embora.
Então aí que foi pior mesmo, a despedida aí que foi punk mesmo. Foi muito, muito. Eu até fiquei com medo do meu leite secar, porque eu falei, caramba, não tô, com a minha cabeça não tá legal. Não tá Uhum. legal. Mas ao Ficar mesmo tempo, sozinha, sem o marido, é, duas crianças pequenas. apesar de estar com a minha mãe, com meu pai ali do lado, né? Mas eles trabalhavam também e é como eu falo, né? Quando chegava a noite, assim, que você quer conversar, falar sobre o dia, ou desabafar, ele não estava lá. Então foi muito difícil, muito difícil. Nossa. E quanto tempo depois você engravidou da terceira gestação? O Nicolas estava. Deixa eu ver que eu anotei aqui. Tem que Tava, anotar, porque a gente é, esquece. não, e calma aí, né? Que a gente tá aumentando as crianças, né? A gente Cada vez, cada puerpério, como umas enzimas do cérebro, assim, a gente vai ficando mais maluca e sabendo eu menos, acho, ficando mais com eu amnésia. acho, eu acho. Não acho, não, tenho certeza. O, o Nicolas, quando eu fiquei grávida do Henrique, ele tava com, eu acho que 1 ano e quase, não, tava com 2 anos. Porque foi no Uhum, aniversário dele que a gente começou a contar que tava, foi em dezembro, isso mesmo. Ele tava completando quase 2 anos, quando eu descobri que tava uhum, grávida do Henrique. Mas, uhum, mais uma vez, mais um diagnóstico de autismo. Só que dessa vez foi mais cedo, porque a gente já estava nesse meio, né? Já tinha mais informação, apesar do grau deles, né, do autismo serem totalmente diferentes. Mais uma uhum, vez o diagnóstico, né? E antes de eu ficar grávida do Henrique, quando eu descobri o autismo, apesar de ter sido não mais fácil, não mais leve, mas assim, eu sabia o que esperar, né? Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia como lidar. uhum, Eu já era uma mãe atípica, né? Eu sabia lidar com aquilo ali. uhum, Então, mas mesmo assim, acabou que eu quis me fechar, né? Não era aberta a vida, mas ainda também uhum, não queria, que ainda queria mais um filho, eu achava que eu ia ser mãe de 3. uhum, Mas quando eu descobri o autismo, eu falei assim, não, não quero mais, não quero mais, eu não quero mais. E o meu marido o Rafa já tinha começado a ir para obra, né? E aí ele falou, não, Cecília, não é assim. E ele de um jeito e eu com outra cabeça. Eu falei assim, não, aham. Rafa, não, Rafa, não tem como, não tem como. Ele, Cecília, é o oposto aqui, né? Geralmente a gente escuta muita mulher falando sobre, eu quero ser aberta à vida, não sei o quê. E era Aham. E meu ele. marido não quer, meu marido não quer. E tipo assim, Aqui então era o contrário. você fez o caminho igual eu. Era o Walter que me perturbava e eu que né? Eu falei, não, 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 Rafa, não dá, não dá. Ele falou, mas não é assim, não é assim, você tem que pensar melhor. E eu falei assim, não, eu não quero mais ser, não quero, eu quero mais engravidar. Daqui a pouco vem outra criança autista, e é gasto, e é isso. Eu só pensava nisso, só nisso. E aí acabou que eu fiz um retiro, né, da obra, e um retiro só de Uhum, mulheres, para mulheres casadas. E aí o uhum. padre, eu acho que estava inspirado, assim, não sei se ele. Pior que ele me conhecia, porque o Rafael fazia direção espiritual com ele. Eu falei assim, Rafael, eu acho que tu falou minha vida, o padre fez ali o retiro para mim, que não é possível. Cara, foi o retiro todo, ele só falava e eu ficava assim, e chorava, e chorava. Eu falei assim, gente, caramba, Deus tá falando muito comigo aqui. E lá mesmo eu já peguei uma anticoncepção, eu falei assim, nunca mais eu vou tomar isso aqui, nunca mais. E assim, eu já tinha Uhum. consciência, né? Porque eu era, é aquilo, né? Eu era uma católica que só usava da doutrina o que me convinha. Então assim, vou usar isso aqui, vou controlar com um anticoncepcional. E eu que vou controlar isso daqui. Como é que eu vou ter um monte de Um filho? monte Não de tem como. filho. O Papa não vai Não pagar tem minhas como. contas. Dá. Falei, não, não tem como. Não dá. E eu não tinha, assim, ninguém, assim, a gente não tinha referência de
de pessoas assim que eram abertas à vida. Eu não conhecia ninguém. Uhum. Mas engraçado, parece um imã, né? Quando a gente se abre, parece que vem um monte, assim. Eu falei, gente, eu acho que eu tava realmente... Eu acho que eu tava cega. Eu acho que eu A tava gente cega, fez, porque era eu tava possível. numa bolha, porque onde é que tava esse Sim, povo? sim, sim. E daí eu fiz o retiro e falei assim, não quero mais usar isso, não sei o que, não sei o que. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe tinha ficado com as crianças, o Rafael veio me buscar, a gente foi jantar fora. Nossa, eu falei assim, não sei como, porque eu só sabia chorar no restaurante, porque eu contando as coisas, né, que tinham acontecido. Mas dali eu, assim, me libertei. Me libertei porque foi naquele retiro, naquele momento ali que eu entreguei a minha vida, a minha maternidade, a minha fertilidade para Deus. Para Ele realmente estar no controle, né? Porque a gente fala, Deus está no controle da minha vida. E não, você tem que ser completa, é 100%. E ali eu falei assim, ó, agora é 100%. Agora a minha vida realmente é sua. E aí, meses depois, fiquei grávida do Henrique. E Uhum. aí foi uma gestação totalmente diferente, porque eu sabia que eu não tinha feito MOB, não tinha feito nada. Foi assim, foi realmente Deus, foi na hora que tinha que ser. Não sabia nem o dia possível da concepção, nem de quantas semanas estava. Nada desse jeito. E aí foi assim, foi uma gestação maravilhosa, maravilhosa, mas a gente sabe que eu acho que quanto mais a gente se entrega para Deus, quanto mais a gente se mostra o serviço, né, se sacrifica pelas coisas de Deus, parece que tudo assim de ruim, né, quer acontecer porque o demônio quer acabar com a família, né? Então assim ele faz para destruir. E justamente no dia 26 de junho, né, dia de São José Maria, meus pensamentos ali estavam todos voltados, a gente orando ali naquele dia por ele. Fui para terapia de manhã, de tarde eu tinha médico com o meu filho mais velho. E eu estava dirigindo numa boa, estava de 35 semanas. Peguei quem é do Rio, eu sou carioca, né? Quem é do Rio conhece, tem uma via transolímpica. E é uma via que a gente consegue ir ali, não sei se é 90, 100 por hora. E é uma via assim, que quase não tem carro, então é tranquilo na gente correr. E eu tava ali na velocidade máxima no carro, indo embora, e o carro simplesmente parou. Eu não conseguia mexer no volante, no freio, nada. Quebrou eu acho que é câmbio de marcha, se eu não me engano, né? Ele quebrou e aí quebra tudo. Quebra o volante, quebra a marcha e quebra o freio. Cara, na hora eu só pensava em São José Maria, porque era o dia dele, só pedindo intercessão, porque eu tava numa velocidade alta, torcendo para que não viesse carro nenhum, porque eu não tinha mais Você controle. não Eu só fiz. conseguia. Não tinha como. Eu só fiz segurar no meu mais velho que estava no banco de trás, porque eu não costumava usar a cadeirinha por conta de assalto, né? Lá no Rio a gente quase não usa cadeirinha. E eu segurei nele e fiquei segurando naquele acessório do carro aqui. E foi só isso. Só que o carro foi diminuindo a velocidade, diminuindo, diminuindo, até que ele encostou na mureta a roda. Eu não bati o carro, não bati o carro por carro, não bati o carro na mureta. Só que assim, eu fiquei super nervosa. E, né, Com liguei pro meu certeza. marido, na hora veio a ambulância, veio tudo. E aí eu falei assim, meu Deus. E aí eu comecei a ter contração, 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 contração. Eu falei, cara, meu Deus do céu, será que vai ser agora? E tava de 35 semanas, não era hora. E aí eu liguei pro meu marido e falei assim, Rafa, eu bati o carro. Ele achando que eu tinha batido em alguém, né? Aí ele Uhum. chegou lá, pegou o Arthur, eu até expliquei pro médico. Falei assim, não, eu queria esperar meu marido chegar para poder ficar com o meu mais velho. Aí Uhum. fomos pegar a ambulância, fomos para o hospital, mas graças a Deus estava tudo bem, tudo bem. A médica, agora eu esqueci de falar um detalhe, né? Quando eu fiquei grávida do Henrique, eu passei por 6 obstetras diferentes, porque eu já estava querendo meu parto normal. Ali o meu desejo já Você era já maior. tinha.
Você já tinha. E como é que você assim, do nada, assim, você veio tinha vindo de duas cesáreas com um médico que você já conhecia. Como é que foi o estalo, assim, de na terceira gestação falar assim, quero um parto normal? Acho que por conta da informação. Nessa época a Uhum. gente já estava já falando mais sobre parto humanizado, sobre os riscos das cesáreas. E eu falei assim, Consecutivas. e o meu médico falava, ele, Cecília, terceira cesárea, não, caraca, depois não dá mais não. Eu falei assim, mas como não? Ele falou assim, não, não dá, não dá. E aí eu já fiquei grilada com aquilo ali. Eu falei assim, não, deixa pra lá, vou procurar outro médico. E eu ficava indo. Uhum. E a gestação passando e eu procurando médico. Eu fui até o Rafa tá aí de prova, fui numa maternidade lá no Rio, e o médico falou: vai ser tal dia sua cesárea e você vai ligar. Aí eu olhei assim, Aí o Rafa, quê? Ele falou assim: não, 3 cesáreas, a sua idade já tá boa, você tá nova, vocês estão novos e não sei o que eu. Aí eu com uma cara de boba, eu falei, ah, tá bom, não, tudo bem. Peguei o papel, rasguei e vim embora. Falei, gente, que loucura, que loucura. Foi a coisa mais louca. E isso porque foi indicação quando eu liguei para marcar, foi indicação das meninas falando que ele era o que mais fazia parto normal no hospital. Eu falei, pô, Nossa. já querendo marcar e me ligar, né? Tá ótimo. Mas aí até que eu consegui achar uma médica que decidiu esperar. Ela falou assim, ó, nem eu, nem você. Vamos deixar o bebê decidir, o seu corpo falar se você vai ter normal ou não. Aí eu falei, ah, ufa, menos mal, né? Vou esperar aqui e fiz de tudo. Fiz pilates, o que falar para eu fazer, eu tava fazendo. E aí, nada. E 39 semanas, e 40 semanas, nada, nada, não sentia nada, absolutamente nada. Contração, nada. Eu falei, gente, não é possível, tem alguma coisa errada. E eu, sinceramente, eu não sei. Não sei, não senti nada, não tive dilatação, não tive nada, contração, nada, 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 nada. E aí, eu acho que numa sexta-feira, eu ganhei o Henrique numa terça. Numa sexta-feira a médica me avaliou, ela falou, Cília, eu só vou até 41 semanas, eu não vou esperar mais. Eu não sei como é que foram seus partos antes, mas Uhum. eu por segurança, e ela realmente ela nunca tinha feito parto normal depois de 2 cesáreas, então ela falou, Cília, não vou me arriscar. E aí eu concordei, né? Não tinha, eu realmente não tinha uma equipe, não tinha ninguém, eu só tinha ela e a equipe dela. Uhum. E aí, mas assim, foi um parto, uma cesárea humanizada, né? Uhum. Porque ela aceitou todo o meu plano de parto, tudo que eu queria ela fez. É, luz baixa, clampeamento tardio. Na hora que ela tirou ele, ela já arriou, a pediatra já foi abrindo a minha camisola, já foi botando ele no meu peito. E assim, nenhum. E depois elas não mexeram mais nele. Foi só a gente, eu e o Rafa. Uhum. Então, assim, eu Uhum. fiquei, gente, o que eu tô vivendo? Não, não foi nada do que eu passei. Então, assim, foi muito bom. Ela conseguiu me dar a oportunidade de vivenciar o que era uma cesárea de respeito, né? O que é Uhum. uma via de parto que não era normal, mas que caramba, foi muito tranquila. A minha Uhum. recuperação foi outra, como o meu psicológico foi afetado. Foi muito diferente, muito diferente. E então o puerpério também foi mais tranquilo. Muito, Do foi o melhor. Henrique. Foi o melhor, foi o melhor. Em 15 dias eu já estava fazendo as coisas em casa. Foi muito tranquilo, foi muito tranquilo. Pra Apesar que gente perceber. os pontos, assim, para mim, sempre foi dos pontos, acho que uma em cima da outra sempre ficou magoada aquela região. Então, para mim, sempre foi pior mesmo. Foi mais demorado a recuperação da cicatriz, tive queloide, mas em questão, assim, física, né, de dor no corpo, Psicológica. Uhum. psicológica,
totalmente diferente. Totalmente diferente. Uhum. Contribui tudo, né? Essa questão do parto, ela mexe muito com a questão do pós-parto. Dependendo como foi o parto, pode influir Muito, muito no muito, pós-parto. muito. E aí, você que já era aí uma mulher aberta à vida, quanto tempo depois do Henrique que você engravidou da Maria Cecília, da Maria Maria Alice? Alice. E aí foi até o mesmo período. Não sei se por conta da amamentação. Uhum, Eu amamentei até 1 ano e 9 meses o Henrique. E depois acho que uns 2 meses depois que eu parei de amamentar, eu engravidei da Maria Alice. e aí, tipo, tu não usava nada assim, nem método Billings, nem Não. nada, nem. Então, como Uhum, foi ano passado, eu comecei a fazer o método Billing sim. Só que uhum, assim, eu já, né, seguia você, já seguia, né, outras mulheres, então a gente ficou alerta nessa questão de usar o método, não como forma de anticoncepcional católico, né? Que é o que uhum, muita gente faz. E quando eu falei assim, não, vou fazer aqui, porque a pandemia, né, deixou acho que todo mundo meio assim, as crianças tudo em casa. Então eu uhum. falei assim, não, acho que vou embarcar nessa do mob para tentar espaçar, mas também no dia que tiver vontade, vamos embora, porque tem que ser, né? Uhum. E aí fiquei grávida da Maria Alice e tava tudo mil maravilhas, tranquilidade. Só que assim, acabou que a gente começou até 3 filhos tava, eu acho que tava bom, né? Para todo mundo, né? Para os amigos, para a família, tava bom 3. Quando eu Tava... fiquei grávida do Quando você rompe isso aí pronto, aí Ah, começa. deu ruim. Depois do terceiro, não dá certo. E começou o tititi. Você tá tentando uma menina, que não sei o quê. Eu falei, gente, eu tô tentando ter filho. Ou se tiver, vambora. E, nossa, era muito comentário, era muito. Até que no do Henrique o pessoal já comentava, porque achava que a gente era maluco de ter 2 filhos autistas e ainda querer ter mais. Então, quando eu fiquei Uhum. grávida do Henrique, começou nesse tititi. Mas depois que eu tive o Henrique, você tá tentando uma menina, que não sei o quê, que não sei o que lá. Quando eu descobri que era menina, ai, Agora Jesus. pode fechar a fábrica. Ai, Jesus. Esse aí foi o campeão. Esse foi o campeão. Foi a frase campeã. Demais, demais, demais. Agora vai fechar, agora vai ligar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não aguento mais. Todo mundo, gente na rua, O nossa, padeiro, o qualquer um, farmacêutico. qualquer um. Eu ficava assim, gente, meu Deus do céu. Eu quero tentar esconder minha barriga para ver se o povo para de perguntar. Demais, demais. E aí, né, nessa gestação também foi super tranquila, apesar de, caraca, muitos comentários, né? E aí, quando eu descobri que era Maria Alice, mais comentários. Quando chegou no final do ano, em novembro, começo de novembro, o Rafa me recebe uma ligação Hum, com um convite para vir para Brasília. Só que assim, eu falei assim, a gente tinha combinado, né, que a gente ia ficar no Rio para sempre. A gente tinha casa, já tinha casa própria, já tinha tudo. E eu fiquei assim, Rafa, não, você não é possível, né? E ele tava de serviço, ele nem ia vir para casa. Ele falou, Cecília, eu tô em dúvida. E assim, pelo menos sou assim, né? Se tá em dúvida, o coração não tá, não tem certeza, tem alguma coisa aí. Vamos orar, vamos pedir a Deus. Só que só tinha uhum. 24 horas para dar resposta. Urra! Ai, Jesus. Falei, Rafa, Cecília, vamos pensar. E começamos a conversar, e ele lá orando, eu daqui orando. Comecei a falar com um monte de gente daqui de Brasília. E aí eu falei assim, Rafa, eu comecei a chorar porque eu comecei a ter uma confirmação, falando, Deus mesmo falando assim, vai. E todo mundo, né? Eu falei com os meus pais Cecília, vai. Vai. Eu falei assim, gente, vocês estão doidos.
Vocês estão doidos? Eu tô aqui acomodada, tô aqui tranquilinha. Como é que eu vou embora? Ai, mas não. E Deus falando comigo, minha filha, vai, pelo amor de Deus, vai. E aí eu falei pro Rafa, no outro, eu acho que não sei se foi no outro dia ou se foi à noite, falei, Rafa, quando ele ligar, né, o responsável que ligou para falar, você aceita. E aí, pronto, aceitamos e foi muito rápido. Muito rápido. Em novembro já tinha saído a transferência. Em dezembro a gente já estava ajeitando tudo, comprando coisa, ou então vendendo coisa, mas a casa lá no Rio tá lá, né? Mas quando foi janeiro, agora dia 13 de janeiro, pisei aqui em Brasília. Uhum. E tô aqui. E grávida, e mudança, e isso, e aquilo. E, meu Deus do céu, tem que procurar terapia, tem que procurar escola. Eu me vi assim, eu falei assim, gente, agora realmente eu estou abandonada para Deus, porque Uhum. ele que vai fazer o que ele tiver que fazer. E sempre Deus colocava falando assim, minha filha, eu vou te dar só o melhor. Eu vou, eu faço tudo, eu faço o melhor para você, eu faço o melhor para o Rafael, faço o melhor para os seus filhos. E eu falei assim, meu Deus, tá entregue, tá entregue. E aí foi tudo se encaminhando, tudo se encaminhando. A gente, aqui não, né? Lá no Rio já a gente tinha liminar, né? O plano de saúde que cobre as despesas das terapias dos meninos, né? Porque são dois, a gente teve que correr atrás na justiça. E Uhum. aí a gente ficou com medo, caramba, vamos sair para outro estado. Mas a advogada falou, pode ir tranquilo que a gente vai se virar. E foi muito rápido. Tipo assim, todo mundo demorava pra gente, fez assim. E a gente conseguiu a Uhum. clínica. A escola também, apesar de estar no ensino remoto ainda, né? A rede pública aqui de Brasília, mas eu não tenho o que falar, que as professoras são incríveis, sabe? Eu não tenho o que falar. E tudo se encaminhando. Caramba, missa, eu não consigo participar, né, todos os dias, mas o meu marido, ele consegue. Então, assim, caramba, tem missa o dia todo. Missa 6 horas, missa meio-dia, missa não sei o que. E aqui é uma igreja aqui 5 minutos, uma pra cá. Você escolhe qual direção que você quer ir. Então, assim, eu falei, caraca! Nossa, que carinho, que presente de Deus, que mimo. Sabe? Poxa, a gente mora num lugar próximo de tudo e a gente com medo de falar, caraca, meu Deus do céu, tudo vai ser de carro, tudo super tranquilo. Como a gente chegou aqui, sabe? E assim, Respirou. Maria Cecília, eu fui no Rio e a gente consegue ver a diferença, né? Brasília, mesmo que de carro, as coisas sendo longe, mas são bem mais perto, porque no Rio os trens são Nossa, é muito longe. muito trânsito no Rio. Aqui você a 30 quilômetros você gasta 30 minutos. Então, assim, é muito rápido. É muito tranquilo aqui, muito tranquilo. Então, assim, as terapias são perto. Eu comecei aí no obstetra aqui, né? Demorei até um pouquinho, porque eu estava tentando procurar pelo plano ou pelo exército. Mas aqui, 3 cesáreas, minha filha, vambora de novo. Vambora de novo. Eu, caraca, tô vendo que aqui não tem moleza, não. Só que através de você, né? Peguei o Insta da Melissa, né? Lá Você me acompanhava na época do parto da Tereza, da Joana? Foi, da Tereza e da Joana. Você pegou eu falando da Melissa. Sim. Aí eu peguei, minha filha, naquela hora que tu botou ali, eu falei, opa, vem aqui. Já comecei a seguir ela, as meninas dela, o centro de parto, tudo. Falei, menina, eu vou falar nessa mulher. E aí, e aí eu fiquei doidinha, menina, porque quase todo dia ela posta parto. Agora, esses dias agora, bombou. E eu fiquei assim, gente, meu Deus do céu, eu tenho que pelo menos conversar com essa mulher, ela tem que me dar uma luz, sei lá. E aí eu fui lá nela, né? Já tava com 30 e poucas semanas já. 30 e poucas E aí, semanas, você marcou uma consulta e foi. foi. E aí cheguei lá, cara, tipo assim, gente, bateu ali, sabe? Eu falei assim, gente, meu Deus do céu, Melissa é tu.
E ela, assim, 3 horas de consulta, conversando sobre tudo, sabe? Cara, ela sem palavras, Melissa. E ela falou, tipo assim, ela foi ali, para mim, um instrumento de Deus, né? Foi um canal para mim, falando que eu ia conseguir. Ela falou assim, você vai conseguir. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, pronto. É agora, é agora. E foi exatamente. Ia para as consultas, ou ia com ela, ou ia com a Ingrid, que foram as que me acompanharam. E foi muito tranquilo. Fiquei indo no obstetra, porque a princípio eu não ia ter no centro de parto, né? Eu falei assim, não, acho que eu vou ter no hospital, até porque, né? Eu falei assim, eu acho que eu vou ter no hospital mesmo, porque o plano é cobrir. E o médico foi deixando. Foi dizendo, tudo bem, não, é bom que você tem enfermeira obstétrica mesmo, porque aí você só vai pro hospital mesmo na hora que tiver em trabalho de parto, vai bem nos finalmente. Tipo assim, né? Deixa o trabalho pra Mel, que eu chego lá só fico ali, né? Só chega só na hora final. Chega só no bem bom, né? E aí foi a gestação no decorrer foi super tranquila. E aí, com 39 semanas aqui, eu não lembro disso se eu tive isso com o Henrique, mas aqui, um dia sim, dia não, tava fazendo cardiotoco. Aí, dia sim, dia não tava indo. E falando com a Mel, tá assim, Ingrid, tá assado. E eu estava tendo contração desde as 33 semanas de treinamento, coisa que não tinha acontecido das outras vezes. E eu falei, ai meu Deus do céu, agora vai. Agora vai. E tendo contração, eu falei, vou começar a caminhar, e começava a caminhar nesse chão aqui de Brasília. E aí, o pessoal fala, e 36 semanas come tâmara, e eu fui fazendo as coisas. E aí, quando chegou com 40 e... Deixa eu ver aqui que eu anotei também, peraí que dá muita coisa. E aí, quando chegou com 39 semanas, eu tive... Nossa, uma contração, tava tendo contração com muita dor, mas não tava ritmada. E eu tava com muita dor, muita dor, muita dor. E aí eu fui pro obstetra, porque era mais perto de mim do que ir na Mel. E eu falei, Mel, eu vou no obstetra pra ele me avaliar. Cheguei lá, era dor de barriga. Ele falou assim, Cecília, eu falei assim, doutor, mas eu tô sentindo muita dor. Ele falou, não, é dor de barriga. E realmente, passou o dia e era dor de barriga mesmo. Falei, gente, não acredito, gente. Eu tô acreditando que o negócio tava indo aqui engranando, mas não era, não. E a gente avisando já pro pessoal, gente, olhe por nós. Ai, coitado, mas não sabe de nada. Sabe de nada. Aqueles alarmes falsos que matam a gente de vergonha. Falei, gente, minha filha, isso aí não é nada não, minha filha. Espera. Aí, só que o que aconteceu? Daquele dia em diante, não tive mais nada. Não tive mais nenhuma contração de treinamento. Acabou. Mas não, falei, pronto. Meu Deus do céu, vai dar ruim. Não vai dar certo. Mas a gente já estava... Essa gestação, a vontade era muito maior de ter um parto normal, porque a gente sabia dos riscos. A gente sabe que... Nós sabemos que somos abertos à vida. Então, né, se Deus nos conceder mais filhos, a gente, né, tem que lutar para tentar esse parto normal para eu ficar bem, né? A minha saúde está bem para eu poder ter mais filhos. E eu queria ter um parto normal também. E aí, minha filha, nada. Entreguei na mão de Deus e falei assim, agora é muita oração, é muita fé, e eu vou continuar fazendo tudo que a Mel pedir, tudo que elas me falarem para fazer. E fui fazendo. Nada, e nada. 41 semanas e um dia, o negócio começou. Mas veio com dor, né? Entrei ali nos pródomos. Contração com dor. Fui lá para a Mel me avaliar. Aí a Mel me avaliou. Ela falou assim, Cecília,
Eu tô sentindo. E a Mel, gente, faz, né? Eu acho que ela fez muitos partos, sei lá quantos partos, que a mulher já tá há anos aí. E ela, na hora que ela fez o toque, ela falou assim: o teu, eu não sei nem como. Ela falou assim: o teu colo não é de 41, o teu colo é de 40. Eu falei assim: meu Deus, como é que essa mulher? Ela falou assim: vamos conferir as ultras, não vamos pela DUM, né? Pela data da última menstruação. Aí ela começou a conferir, fazer contagem, fazer não sei o que, lá. Aí ela bateu o martelo, ela falou: você não está de 41 semanas e um dia. Você está de 40 mais um dia. Aí eu, meu Deus do céu. Eu falei, ainda vou esperar mais, porque na minha cabeça, né? Falei assim, eu só vejo mulher. Quem sabe, sabe. Eu falei, gente, pronto, agora eu vou ter que esperar mais. Aí ela falou assim, não, calma, vai para casa, continua fazendo, toma um banho para essa dor nas costas, que eu já comecei a sentir muita dor nas costas, muita dor na lombar, caraca. E aí, quando eu cheguei em casa, o meu tampão saiu. E começou. Daquele dia ali, minha filha, foi numa terça-feira, dia 11 de maio, né, semana passada. Uhum. E aí começou, tampão sair, tampão, e não parava. E não parava. Eu falei assim, meu Deus do céu. Ai, agora tá nas tuas mãos. E pedindo muito Nossa Senhora de Fátima, que já estava na semana dela, novena. E eu tinha ido pra missa. Eu falei pra minha mãe, ai mãe, vamos numa... A minha mãe veio pra cá, né, pra me ajudar com as crianças. E a minha mãe falou assim, vamos pra uma missa de... Numa paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Quando eu cheguei lá, a mulher chegou assim para mim e falou assim: olha, toma esse númerozinho aqui para vocês duas para participar da coroação. Aí eu falei: meu Deus do céu, quer matar a grávida aqui, né? E a gente acabou participando da coroação, fizemos um terço, né? E eu nem tava esperando. Eu falei: gente, nunca nem vim na paróquia, vim aqui visitar por conta da semana, da novena. Uhum. E eu fiquei assim, e recebi aquilo como sinal, porque Uhum. há anos atrás, quando eu era pré-adolescente, lá para acho que meus 13 anos, eu fiz uma coroação de Nossa Senhora na paróquia que eu frequentava, né? E eu fiz uma coroação de Nossa Senhora que foi assim, foi a primeira vez que eu tive o meu momento com Nossa Senhora, sabe? Uhum. Então, assim, dali em diante, é só Nossa Senhora, para tudo quanto é canto. E aí eu fiquei assim, gente, eu vou me agarrar nisso daqui porque para mim é um sinal. Para mim é um sinal, vai ser essa semana. Eu até achava que ia ser no dia 13. E no dia 13, a minha bolsa estourou de noite. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô vivendo tudo aquilo que a gente vê em novela, que a gente vê nos relatos de parto. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, não acredito. Emocionante, né? Nossa, nossa. Só que também com a emoção, depois a contração Tem a aperta, né? dor. Tem a emoção e tem a dor, né? Nossa, como. Nossa, e eu botando as crianças para dormir. E eu ficava, Jesus amado. Porque eu Tinha aprendido a respirar, tinha aprendido os sim, Paranauê. mas na hora da dor fica meio complicado, né? Ali na hora da dor, tu fica toda torta ali. Eu falei, meu Deus do céu, a gente tenta, né? Mas ainda mais primeira. Parece que eu tava grávida pela primeira vez. Falei, gente, Sim, que eu senti sim. isso. Era o seu primeiro parto. Você só Nossa! chega a ficar, tipo, acho que do quarto em diante que você. Gente, tem que ser muito Tati Amaral pra ficar zen desse jeito. Não dá, não. Não dá. Nossa, e quando o Walter tava fazendo os stories, tu ali. Eu falei, quê? Como assim, gente? Como? Não! Não, 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 não é possível. E aí, eu botando, porque as meninas falavam, né? Tenta ficar assim, agir de forma natural, fazer as coisas em casa normalmente para poder. Você meio que, não é esquecer, você tá vivendo aquilo ali. Mas assim, quanto mais natural, melhor. E realmente, eu botava as crianças para dormir ali. Eu não vou lembrar qual foi a live, mas eu lembro que daquela semana do parto normal, né? Pós-cesárea que você fez antes.
A Melissa colocando aí, Tati não é referência. Exatamente. Não dá. E aí, eu colocava as crianças para dormir. Não, minto, eu tava falando da live. E aí alguém falou assim, eu oferecia as As dores. dores. Eu falei assim, não vai ser em vão, não. Não vai ser em vão, não. Vou oferecer para os meus filhos, para quem eu lembrar ali na hora, né? Porque também, eu vou te falar, tava punk. Mas foi assim, um momento, foi o parto me aproximou muito, assim, foi um momento de oração, sabe? E foi assim, foi maravilhoso, porque as dores eram diferentes, sabe? Apesar de Uhum. serem doloridas no corpo, quando eu Aí começava a travou. pensar em alguém, é, é, aquilo ali se tornava outra coisa, sabe? Se tornava algo sobrenatural. E enfim, na quinta-feira foi assim, né? A bolsa estourou. E aí eu falei pra Mel, Mel, aconteceu, e aí, né, comecei a usar o absorvente para realmente ver, né, se estava tudo bem. Tava tranquilinho, tava Uhum. tranquilinho. E as dores só, e a madrugada, falei, Jesus amado, E será que eu aí vou não aguentar? dorme? E não dorme. E eu falei assim, meu Deus do céu, caraca. E aí passou para sexta-feira, e ela falou, ó, eu vou mandar alguém para ir, para te avaliar, e qualquer coisa você vem aqui. Falei, beleza. Aí veio a enfermeira aqui, a Sâmela, e começou para fazer exercício, fazer isso, fazer aquilo. E realmente as contrações já estavam começando a ficar uma perto da outra. E muito dolorida, e muito dolorida. Eu falei, gente, meu Deus do céu, até que eu acho que vai durar isso. E ela foi bem sincera comigo. Ela falou, Cília, talvez vá até domingo. Porque, apesar de estar uma perto da outra, né, os dias assim que elas contaram dos ocorridos, né? Ela falou assim, ó, pode ser até domingo. Ai, meu Deus do céu, caraca. Eu não tava cansada, mas eu ficava pensando na dor. Ela falou assim, ó, não foca na dor. Não Não foca na foca. dor. E aí fizemos exercício, isso, aquilo, e ela falou assim, ó, eu acho melhor você ir lá pro lá pra Humaniza, pra Mel te avaliar. E a Mel falou a mesma coisa, ó, vem pra cá. Uhum. Só que assim, quando eu acabei de almoçar, eu já não. Gente, eu tava com muita dor, muita dor, muita. Aí você já não Momento, raciocinava direito mais. muita dor, muita dor. E aí eu falei. E o Rafa ali vendo tudo, mas eu ali, quieta na minha. Eu E o falei assim: Rafa não, firme, né? O Rafa tava firme, né? e firme, Nessa e hora firme, o homem tem que estar firme. e firme. E aí ele falou assim: ele arrumou as bolsas, pegou as bolsas que já tava tudo separadinho. E ele falou pra minha mãe: ele falou, ó, eu só volto pra casa com a Maria Alice. Eu só volto para casa com a Maria Alice. Eu tenho certeza que eu vou trazer ela. E aí, minha filha, aí o coração da mulher já fica como? Falei, pronto. A pessoa dando um apoio desse, agora vai ver agora. Vai acontecer um milagre aqui, a criança vai nascer. E aí, quando eu cheguei lá na Mel, ela falou assim, caraca, Cecília, tá muito bom isso aqui. E eu queria saber de nada. Eu queria saber de dilatação, eu não queria saber se estava apagado, se estava. Eu falei assim, eu não quero saber de nada, só quero saber se o negócio tá bom. Ela tá muito bom, que não sei o que, não sei o que, ó. Vou descolar, acabar de fazer o descolamento aqui e você vai ficar aqui 2 horas pra gente avaliar pra você poder ir pro hospital. Eu falei, ai meu Deus, é hoje, é hoje, é hoje. Só que assim, quando ela fez o toque, aí que a bolsa finalmente saiu tudo. Aí que a água Uhum, acabou uhum, de sair tudo, né? Minha filha aí que o negócio apertou. Se eu achei que tava ruim, piorou. E uhum. isso era umas 3 horas da tarde. Ela ia ficar ali para me avaliar depois de 2 horas. Cara, quando foi 5 e pouca, eu já não tava mais nem olhando pra cara dela. Eu não olhava nem mais pra cara dela. Não entendia, não tava escutando mais nada. E tinha levado a minha imagem de Nossa Senhora do Bom Parto, tinha levado a cruz. E eu realmente conseguia fixar meu olhar mais ali, porque eu falei assim, não, tem que fazer disso aqui um momento de oração, porque eu não posso viajar, né? E Aham. ela, Quando a gente e, viaja, a gente fica eu, mais e ela, desesperada.
E a Mel falou uma coisa assim que fez total diferença, né? A respiração eu acho que é muito importante, mas não fechar os olhos. Pelo menos para mim funcionou, né? Não sei se para outra mãe, se para outra mulher. Mas porque quando eu fechava os olhos, quando eu estava sentindo a dor, eu ficava só focada naquilo ali. Então, assim, aí eu não pensava em respirar, não focava em mais nada, não rezava. E não, quando eu abri os olhos, eu estava vendo o Rafael, eu estava ali vendo toda a situação, eu estava olhando ali para a imagem. Então, assim, foi muito diferente ficar, mesmo com muita dor, ficar com os olhos fixos em algo, né? Uhum. E, caramba, fez muita diferença. E aí, foi umas 5h30 assim que começou. E dali dor, parecia que o meu quadril tava rasgando, queimava. Era uma dor assim. Eu falo, gente, meu Deus, que dor. Pra mim, eu acho que a pior dor foi essa, assim, na lombar. Muita, muita, muita dor, muita dor. E aí, o Rafael achou que eu ia ter neném na banheira, né? Ah, eu acabei não falando, eu acabei ficando no centro de parto. Porque eu não tinha condição de sair dali, não tinha como. E eu falei, e o Rafa, e a gente conversou assim, eu tava segura ali. Eu tava segura Uhum. com a Ingrid, tava segura com a Mel, tinha uma outra enfermeira também, a Graciele, tava segura ali com elas conversando comigo, Uhum. falando comigo. E eu falei assim, Uhum. não, Elas avaliando o bebê. não, tem que ser aqui, tem que ser aqui. Aqui eu estou me sentindo segura que tudo vai correr bem. E eu falei assim, e também eu acho que não dava mais, eu não ia conseguir sair de onde eu estava para ir para o hospital. E aí, realmente, era por volta de 5h30, quando foi 7h20, a Maria Alice nasceu. E Mas eu achando que como ia é ter que foi assim o num. final? O expulsivo, assim, na hora que você foi sentindo? É incrível. Não, eu acho que não tem. É difícil ter uma palavra para falar, muito difícil. Foi assim, você vê e eu ficava ali olhando, ela saindo, foi, cara. E a Mel falava assim, foca a tua força ao invés de você querer gritar, alguma coisa assim, foca tudo ali na força que você tem que fazer na hora da contração. Só que a minha vontade era de gritar porque. E eu, eu gritei muito. Não xinguei ela, não mordi ninguém. Mas, mas como eu gritei, porque parecia que eu estava assim, quebrando tudo que tinham falado que eu não ia conseguir, de todos os médicos que eu passei que professaram essas coisas de falar que ia me ligar, que eu tinha que passar por outra cesárea. Então, assim, foi algo libertador. E eu gritava, assim, de emoção, de libertação. E eu só sabia agradecer. Nossa, como eu chorei. Como eu chorei. Nossa, foi incrível, incrível. O Rafa viu a Maria Alice saindo, viu Nossa, ele tudo. tava assim, ele tava de frente. Eu fiquei na cama, eu achando, né, que ia ter. O Rafael achou que eu ia ter na banheira, eu achei que ia ter no chuveiro ou na banqueta. Tive na cama. Foi o melhor lugar que tinha. Porque realmente, na hora, nossa, parece que a gente não pensa em mais nada e realmente escolhe uma melhor posição, assim, sei lá. Sim, a gente escolhe e ninguém pode tirar a gente daquele jeito ali que a gente tá. Ali, Exatamente, ali a gente exatamente. tá. É ali, sabe? Fica confortável, a gente sente que não dá para sair dali. E assim, o Rafa tava de frente, sabe? Na hora que ela nasceu, a Mel só ajustou para ele pegar. Ele pegou, ela olhou para ele, abraçou. Foi assim, foi uma coisa incrível, incrível, incrível. Nossa, tem nem palavras, tem nem E aí palavras para foi, dizer. foi direto para os seus braços. Primeiro foi pro Rafa, né? A Rafa que pegou Sim, ela não, o primeiro, Rafa né? parou, mas aí te entregou. Mas me entregou, foi incrível. Incrível. E já viu ali, já tentando a gente colocar. Primeiro ficamos olhando para ela, porque ela foi o motivo de tudo, né? E depois tentamos colocar ela para amamentar e ela já pegou. Foi Espertinha?
Nossa, eu acho que. E essa questão também de o tempo do parto, né? Você aguardar realmente o momento que tem que ser da criança, faz muita diferença, porque ela pegou muito rápido. Ela já estava realmente sugando mesmo o peito bonitinho, sabe? Uhum. E, nossa, foi incrível, foi incrível. E E as meninas estavam ali, a gente, né, chorando, porque, caraca, né? VBAC 3, né? Depois, não, eu acho que depois que passa, que caiu a ficha, né? Caraca! E aí depois a Mel, depois de avaliar o bebê, ver que estava tudo bem, elas se retiram do quarto. E uhum, caramba, sim, sim. aí que a gente E cai aí a você tá ficha. numa adrenalina, depois do parto Nossa, você tá numa adrenalina, parece que você pode correr uma maratona, é ou não é? nossa, é desse jeito. É desse jeito. Ela já falou assim, não, quando você quiser, se eu tomo um banho. Eu falei assim, caraca, não, tô bem agora. Já pode me botar aqui. Não, meu filho, tranquilidade. E assim, foi incrível, porque a gente ficou ali no quarto, aí a gente, né, os pais do Rafael estavam longe, meu pai estava longe, a gente fez vídeo chamada. A minha sogra, hã? Meu pai, que? Como assim? A minha mãe ficou doidinha, então ela falou, meu Deus, como é que você tá bem? Como assim? Porque eles passaram comigo ali, essa fase Aham, do pós-operatório, eles sabiam como é que eu aham. ficava. Então, assim, foi. Eles ficaram chocados, gente, você tá fazendo vídeo chamada para poder mostrar ela, sabe? Nossa, foi maravilhoso. E poder voltar no mesmo dia para casa. Maria Cecília, mas quando passa mesmo a questão do parto normal, você sente tudo aquilo, uma coisa, você acha que tem hora que você acha que vai morrer, que você acha que não vai dar conta, mas na hora que sai o bebê, você vê que parece que tira com a E mão, que né? alívio! E que alívio! Caramba! Eu, eu, Ai, eu falei, eu falei pro Rafa, assim, eu mandei uns vídeos para algumas amigas minhas bem íntimas, né, para poderem ver o parto. Eu falei, gente, só descarta o áudio, porque não, bota baixinho, bota no mudo, porque não dá. Mas quando ela nasceu, menina, eu fiz sei lá, parece que eu não desfaleci, né, porque eu tava super, mas assim, foi um alívio, nossa, é uma sensação assim, passa toda a dor. É incrível, incrível. Acabou, sabe? E aí, nossa, não tem nem o que falar, não tem nem o que falar. Às vezes eu acordo assim e fico, gente, nem acredito que eu passei. Parece que eu peguei essa criança e trouxe para casa. Porque a recuperação é outra, é outra. Eu vim para casa super bem, os meninos ainda estavam dormindo na hora que já estavam dormindo na hora que eu cheguei, era uhum. meia-noite em casa. E Só descansou um pouco e veio embora, né? Cantou pra subir e nossa, veio embora. nossa, foi assim incrível, incrível. A minha mãe ficou toda surpresa de a gente ter voltado para casa, porque eu acho que ainda mais a mãe, né, que a minha mãe não aguenta ver dor, não vê nada. Ela é normal isso, é normal aquilo. Eu falei, mãe, fica tranquila aí que isso aqui é só o aperitivo, as contrações, né? Quando eu tava tendo contração, isso aqui é só uma coisinha de leve. Mas assim, foi muito bom ver eu chegar em casa, os meninos verem, né, ela, poderem pegar, e eu tá bem para poder estar ali com eles. Cara, foi muito bom, muito bom. Nossa, maravilhoso. É renovador, assim, pra gente que Nossa, assiste, eu imagino pra você que viveu, assim, é um negócio, assim, muito bom, né? E você sabe que, de certa forma, o parto aí zerou a sua história obstétrica, né? De agora em diante você começa e outras avaliações, exatamente, é tudo exatamente, novo agora, né? E saber exatamente. que o corpo consegue, né? O corpo Exatamente. Eu acho que consegue. eu acho, né, que seja uma questão que muita mulher que tem às vezes apenas uma cesárea que levante isso, né, de não ter passado por um trabalho de parto. Eu mesmo, eu acho que era o meu maior medo era esse. Será que meu corpo vai saber? Porque, caramba, 3 cesáreas, ele está acostumado a não passar por isso. Então, será que ele vai Uhum. saber? E, cara, é super possível, é super possível.
sabe? As pessoas, eu em nenhum momento ouvi de ninguém falar sobre do médico, né, que eu passei, falar sobre ruptura, nem nada, não ficou me amedrontando. Até porque quando eu falo para Rafa, né, quando eu for para consulta, eu vou levar as crianças, eu vou levar todo mundo, porque eu quero que ele veja se é minha realidade e entenda o porquê que eu quero. E aí, quando chegou lá, era um subindo na balança de peso, o outro querendo mexer não sei aonde, o outro querendo mexer no Papa Nicolau lá do. E eu falei assim, eu quero muito isso, sabe? E foi assim, incrível. Eu ainda tô anestesiada. Então, eu vou cortar aqui você só um pouquinho, porque tem um pessoal aí desesperado querendo saber quem é a Melissa. Vocês vão conhecer a Melissa amanhã aqui. Eu convidei a Mel pela primeira vez para uma live e ela vai falar da questão do parto, ela vai esclarecer algumas coisas para a gente. Ela, como profissional da área, né, parteira já há muitos anos. Muitos anos. E já atendeu aí N partos e amanhã ela vai estar um pouco falando, né, e desmistificando algumas coisas aí, né, não só com relação a parto, mas também a parto depois de cesárea. Então ela vai estar aqui com a gente, vocês vão ter a graça de ver essa mulher aqui amanhã. E para seguir a Melissa é Humaniza Partos, né? Eu acho que sim, Humaniza Partos. O Instagram delas, né? Elas são a Melissa é a parteira-chefe e tem as outras, né? A Ingrid, a Graciele, tem as outras meninas que trabalham com ela. Então amanhã a Melissa vai estar aqui com a gente para poder falar um pouquinho da parte, vamos dizer assim, técnica e profissional da coisa. Porque até agora o que as meninas foram relatando são os seus relatos pessoais, sim, né? Sim. As suas vivências. Aí a Melissa vai estar amanhã agora para falar um pouquinho, né? Então, foi a Melissa que atendeu a Maria Cecília, é a Melissa que atende meus partos, então se a Melissa já atendeu um bocadinho de gente aí, que eu faço questão de indicar, porque é realmente uma mulher que ama o que faz. A gente vê nos olhos dela, assim, quando fala que é parto, quando fala que ela é bebê, o jeito que ela toca na gente, o jeito que ela fala com a gente, o jeito que ela respeita a gente. Isso aí. Isso aí. É incrível, assim, é uma pessoa que realmente ama o que faz mesmo e ela é maravilhosa. E amanhã, quem quiser, esteja aqui para poder assistir a live com a Melissa. Ah, estejam, vai ser incrível. Ô, Maria Cecília, muito, muito obrigada por essa live. Obrigada. Você saiu aí um pouquinho do seu resguardo. Né? Ah, também o parto da minha irmã Camila, foi a Melissa que fez também. Melissa que fez. E a Mel tá em todas. Eu lembro que quando eu fui conversar com a minha irmã um dia depois do parto, aí eu conversando, ela contando as coisas, ela falando, né, que doeu, que isso, que aquilo, que não sei o que. Teve uma hora que ela olhou pra mim e falou assim: Tati, eu parei por causa da Melissa. Se não fosse aquela mulher, eu não tinha dado conta. E eu achei maravilhoso, assim, porque ela era. Gente, ela tem um jeito de falar com você naquele momento ali. É incrível. E eu acho engraçado que ela sabe ser terna quando precisa ser terna, e ela sabe dar uns pedala quando precisa dar uns pedala. Ela me deu, eu sei. Eu passei por isso. Ela sabe a hora que ela tem que dar uma Foi. Passei por isso. Então, assim, muito obrigada, Maria Cecília. Você saiu um pouquinho do seu resguardo, né? Do seu momento aí de estar no ninho com a sua família e tudo, para falar um pouquinho da sua experiência para a gente. Eu tenho certeza que quando se fala de uma experiência assim, muitas mulheres elas abrem um pouco a mente para falar assim: peraí, talvez eu não precise ficar só aqui, eu posso buscar outros meios, tentar outras coisas, né? Então, assim, e principalmente eu bato muito na tecla aqui, né? As mulheres que pretendem aí ter uma família um pouco maior, que vai se abrir os filhos. É importante que tente quebrar os ciclos das cesáreas, né? É obrigatório? Não é obrigatório.
Você pode ter aí 5, 6, 7, 8. Sim, Nós temos a mãe dos 11 que tem 10 cesáreas, mas todo mundo sabe, até ela fala, que é mais, vamos dizer, saudável que se seja sim, parto normal. A recuperação é maior, tudo é melhor. Então, com assim, certeza. quem, Com quem tem certeza. os seus primeiros partos, foi cesárea, segundo, tente quebrar Sim, esse ciclo, né? Quebrar o sim, ciclo de cesárea. sim. Então, assim, muito obrigada, viu, Cecília, por ter partilhado um pouco conosco. Eu fiquei muito feliz e, assim, de certa forma, eu me sinto agraciada por, mesmo de longe, fazer um pouquinho de parte dessa história. Saber que às vezes foi uma coisinha, Foi, né, que foi, Deus ligou aqui, usou aqui e foi. foi chegando e fez um Exatamente, quebra-cabeças lindo e permitiu que exatamente. tudo acontecesse. Exatamente. Eu fico, eu estou muito, muito, muito feliz de estar fazendo essa live com você, porque foi um pouquinho, foi só um detalhe aí de você ter colocado o nome dela, testemunho, falando Ai, sobre ela, que a gente tá aqui, né? Conversando, logo falando sobre. agora, no Ai, finalzinho. foi, voltou? Travou. Volta aí, o que você estava Voltou. falando? Voltou. Então, agradecer pela sua dedicação, pelo seu testemunho, por ser esse evangelho vivo pra gente, né, no Instagram. E realmente agradecer, porque realmente foi esse detalhe de você ter colocado o nome da Mel ali, de eu ter buscado informação e a Mel, caramba, posta muita coisa legal. Realmente, depois a gente tenta, na hora que você colocar o anúncio dela, pessoal que queira, né, ter um parto normal, cara, ela bota muita informação, ela é muito solícita. Então, assim, eu agradeço demais, porque realmente pode achar que é pouco, mas foi muito, muito pra gente. Então, assim, e como Deus faz as coisas, né? Eu tava lá no Rio, bonitinha, e vim pra Brasília Tinha que pra vir para poder. Brasília para viver isso. Gente, incrível. Se você Deus tivesse lá é. no Rio, Não, né? não, eu acho que ia dar ruim. Mas Então, foi, graças a Deus, foi maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada. obrigada a você também pelo carinho e muito leite aí para você, para dar Oh, para Maria Alice e muita, muita força para cuidar dos outros 3 pequenininhos e que Deus te cubra aí com muitas graças por essa generosidade, por essa abertura, por essa vontade de querer viver a santidade junto com seu esposo, com o Rafa. Que vocês possam crescer cada dia mais e ter um amor total e livre, assim como nosso amém. Senhor quer. Amém. Obrigada, viu, Maria Cecília? Obrigada. Boa noite a todos. Eu espero vocês amanhã aqui na live com a Melissa amanhã, tá? Então, boa noite, até amanhã.